E ele diz assim: tal conhecimento, amados irmãos, é maravilhoso demais para mim. Isso é tão maravilhoso, deveria ser para mim e para você. Esse conhecimento da onipresença de Deus sempre está presente. Ele vai dizer: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Ele diz isso não só em Isaías, ele vai dizer em Hebreus 13. Nunca. Isso quer dizer a presença, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, a onipresença de Deus. E ele vai continuar falando aqui, irmãos e irmãos, tremendo. Ele diz assim: é sobremodo elevado, é tão alto que eu não posso atingir. Por isso, neste mundo, jamais nós vamos atingir, mas eu e você devemos cada vez mais crescer, conhecer mais a Deus. Nós só conhecemos através do seu Filho, através do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele diz: se subo, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Como é que eu posso me separar de Deus? Não pode. O Filho de Deus jamais. Porque nem tribulação, nem angústia, nem aflição, nem altura, profundidade, anjo, morte, vida, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa onde, não pode. Por isso ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito Santo de Deus está, é o Consolador que está conosco, que está dentro de nós. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. E só tem o Espírito Santo de Deus aquele que nasceu de Deus, nasceu de novo pela graça de Deus. E ele diz assim: no mais profundo abismo, abismo que é Seol, lugar dos mortos. Seja lá onde o Filho de Deus, quando morre, sim, vai estar no paraíso. Seja onde for, Deus está presente lá. Se eu for ao céu, se eu for cair nos mortos, eu estarei lá com você. Ninguém pode me separar. Ele está dizendo. Ele diz: lá estás também, pessoalmente, Ele está lá também. Deus não delega para ninguém. O Deus trino, Ele que faz tudo, Ele que opera tudo. Se tome as asas da alva, aonde eu for, sua presença me encontrará. Olha que o Salmo 119, o salmista, pedindo para Deus numa hora difícil, Salmo 119, versículo 176, ando errante. Você está errante, está indo fora do caminho de Deus. Você saiu do caminho, você está desviado. Preste bem atenção, meus irmãos. Todos nós podemos enfrentar circunstâncias assim. Mas olha o que ele diz: ando errante, eu desviei do caminho. Como ovelha desgarrada, busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ser buscado, ser perdoado, ser recebido, é o coração de Deus. Nós fomos buscados na cruz, nós fomos perdoados na cruz, nós fomos recebidos na cruz por Deus, através da obra de Cristo naquela cruz. E ele continua dizendo: se toma alvorada e detém-nos com o fim do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Que bendita mão é essa, meus irmãos? Que mãos é essa? É a destra de Deus, Isaías 53. As mãos poderosas de Jesus, os cravos naquelas mãos, mostra que nós fomos buscados, perdoados, aceito, recebido, justificado, santificado e glorificado pela obra de Cristo naquela cruz. Benditas mãos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E a tua destra me susterá.
é suficiente, a obra de Cristo na cruz é segura e suficiente. Se apegue a ela, não saia dela. Tenha uma vida na cruz e à sombra da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ali está, amados irmãos, o local de descanso para a minha vida e sua vida. Só lá nós temos descanso, nós temos consolo, encorajamento, esperança. Fora daí, amados irmãos, estamos na desesperança, sendo enganado pelo nosso próprio coração. O que mais engana a eu e você, nosso próprio coração? Não, eu estou em Cristo, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós vamos ver isso no final do texto. E ele vai dizer: se digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Ah, mas irmãos, eu e você podemos esconder de Deus quando nós pecamos, estamos desviados, nosso coração está longe de Deus, nós estamos saindo da presença de Deus, nós estamos no pecado. Podemos. Ele vai dizer: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, me esconderão, não me esconder. A Bíblia diz assim: você pode pecar, o pecado te alcançará. E a luz ao redor de mim se fará noite. Nunca! Deus é luz. Não há como esconder de Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida, zela dos seus filhos, inclusive daqueles que se rebelam contra Deus, estão saindo do caminho. Deus busca. O convite de Deus é volta e arrepende. É o convite de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel, amados irmãos. Deus é imutável, a sua palavra é imutável. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus disse, Ele vai fazer. Ele vai dizer que aqueles que o Pai mandou a mim, nunca o lançarei fora. Nunca. E ele diz aqui, amados irmãos, diz assim: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa diante de Deus, porque Deus é a luz. Nada se encobre do Senhor. Se pode ter sua vida encoberta, se pode estar na sua vida de pornografia, se pode ligar seu computador e ficar com pornografia. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus é luz. Você não se esconde de Deus, nem eu. E Deus diz assim, agora ele continua, amados irmãos, do 3,16, o poder assombroso de Deus. Primeiro ele fala sobre o crente e é conhecido por Deus, em todos os aspectos. Mas agora, amados irmãos, ele fala sobre o poder assombroso de Deus. Por quê, amados irmãos? Ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, no ventre da minha mãe. Aqui são duas coisas. Uma coisa ele está falando da concepção, mas também ele está falando do nosso novo nascimento. Quem é, amados irmãos, quem é que forma o nosso interior e nos tricota? Quem? É Deus. Ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova criação diante de Deus. Ele continua: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. Quais são as obras de Deus? As obras de Deus se manifestam em duas coisas: através de toda a natureza e através da palavra de Deus. Salmo 19, a palavra de Deus é o verbo. Do princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, e nós vimos sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. As obras de Deus estão confinadas, centralizadas no seu Filho, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque, amados irmãos, não tenha dúvida nenhuma, estavam totalmente depravados, longe de Deus, perdidos, mortos. Fica assombrado do que Deus fez.
Nós devíamos ficar assombrados com a cruz. Devíamos ser assombrados de ver como Deus é maravilhoso. Como é que Deus pode salvar um miserável pecador? E para salvar, Ele leva o seu próprio Filho a morrer naquela cruz por mim e por você. E eu e você não ficamos assombrados, admirados, devoção, amor, entrega. Os meus ossos não se foram cobertos quando, no escuro, o poder assombrado de Deus é resultado da graça de Deus. A graça de Deus se manifesta naquela cruz. Fui formado, entretecido com as profundezas da terra. Você pode entender também como foi formado, entretecido no útero materno. Mas nós fomos formados, entretecidos no coração de Deus na eternidade. Amém. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Os teus olhos me viram ainda substância informe. Podemos dizer um embrião, podemos dizer ainda totalmente deformados pelo pecado. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus onisciente, onipresente, onipotente, amados irmãos, eternidade para Deus não existe, passado, presente, Deus eterno. Aí diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ele está dizendo, Senhor, eu te amo, porque os seus pensamentos são assombrosos, são maravilhosos. O que o Senhor fez, o que o Senhor é, e o que o Senhor fez por mim, miserável pecador. Eu te amo, Senhor. Eu fico assombrado de ver isso. Lá em 2 Coríntios 5, capítulo, versículo 14, ele vai dizer assim, o amor de Cristo me constrange, me agarra, o amor de Deus. Como Deus pode amar o miserável pecador e fazer eu e você família de Deus, fazer cidadãos do céu, fazer homens e mulheres que vão viver eternamente na presença de Deus, conformado plenamente à imagem e semelhança do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Isso é assombroso, irmãos. Isso é tremendamente maravilhoso. Por isso que aquele jovem que passou na frente daquela igreja, perdido, desgraçadamente perdido, e ele ouve aquele pastor pregando sobre a cruz, ele entra e mostrou que quanto Cristo nos amou Deus nos amou através do seu Filho morrer naquela cruz por nós, e ele recebe Jesus como Salvador, ganha um novo nascimento. E quando alguém começa a falar sobre a cruz, diz aleluia, glória a Deus, ele fica assombrado, admirado de ver como é que Deus nos amou, até onde Deus foi, por seu amor por nós. E ele continua dizendo, se eu os contasse a soma de todas as obras de Deus, se eu os contasse certos grãos da areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. É incontável. Por isso que a Bíblia diz, com o Evangelho do poder de Deus, são as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. São insondáveis, são tão maravilhosas. Por isso que ele diz, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais, celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. São insondáveis, amados irmãos. De você ter o fôlego da vida eterna, é insondável. De você ter o Espírito Santo habitando em você, é insondável. De termos o selo, o penhor do Espírito Santo, é insondável. De sermos chamados filhos de Deus, e Jesus não tem vergonha de falar que nós somos seus irmãos, é insondável. A maravilha de Deus é insondável. E ele diz assim, tomará, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos por de mim, homens sanguinários. Ele odeia o que Deus odeia, e ele ama o que Deus ama. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. E os filhos de Deus deveriam odiar o pecado. O pecado é rebelião, amados irmãos. O pecado é desobediência. O pecado é você seguir o seu coração, não o coração de Deus. O pecado é você ter sua autossuficiência. O pecado é ter sua autoindependência. Você ter a independência de Deus. É pecado.
ele diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ele odeia o pecado, mas busca a santidade. Ele busca Deus. E aí ele termina, amados irmãos, com essa oração, que deve ser a nossa oração dessa noite. Quando Cristo é central nas nossas vidas de fato, e nós almejamos Ele, amados irmãos, as bênçãos de Cristo traz vida e vida em outras. As bênçãos de Cristo traz para mim e para você o frescor da presença de Deus, a sua presença. Traz para mim e para você o frescor de um Deus que é onipotente, é onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Antes de você falar, Deus já sabe o meu coração, o seu coração. Como Cristo é o centro, eu tenho esperança verdadeira na minha vida. Anseio pela vida de Cristo, mas anseio por conhecer o meu Deus, o meu Pai, através de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Tem renovação da nossa mente, despojando e renovando. Amados irmãos, frutificação, fruto de Cristo em nossa vida, que glorificam a Deus. Santidade, consagração, devoção. Quanto mais você contempla a Deus, mais você se apega a Ele. E mais você se vê totalmente dependente dEle. E mais você vê a total incapacidade de amá-lo, buscá-lo. Se não for através dEle, e somente dEle, no poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele faz volta exame diante disso. Senhor, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. E eu coloco a minha vida agora no Senhor. Por quê? Eu não quero desagradar o Senhor. Eu não quero desagradar. E Ele faz essa oração que eu e você deveríamos fazer todos os dias. Sonda-me, ó Deus. Peneira. Vê aquilo que é bom, que não é bom, Senhor. Aquele que confere com Cristo não confere com Cristo. Aquele que confere com aquilo que é eterno, aquele que não é eterno. Aquele que confere, que glorifica teu nome, a tua vontade. E aquele que não glorifica teu nome, tua vontade. Peneira, Senhor, sonda. E ele diz assim, ó Deus. E ele diz, sonda, ó Deus. Que Deus que ele está pedindo, irmãos? O Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele está diante do Deus Todo-Poderoso. E faz essa colocação maravilhosa. Ele diz assim, ó, eu quero que o Senhor faça um exame. O Senhor me examine. O Senhor me sonde. Porque muitas vezes nós temos pecado, até que nós não estamos nem sabendo. E nós precisamos colocar diante de Deus, para que Deus exponha e que haja arrependimento, confissão de pecados em nossa vida. Amém. Prova-me, Senhor, é uma vida interior. Prova-me. Como na vista de Deus, o Salmo 36 diz assim, na tua luz eu vejo a luz. É na revelação de Deus nós enxergamos quem nós somos. É na revelação crescente das glórias de Cristo, é onde meu coração deve ter a maior devoção a Cristo. E ele faz essa colocação, um desejo de auxílio de Deus. Ele está pedindo auxílio. Para quem? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que o conhece, o Deus que o formou, o Deus que o escolheu antes da fundação do mundo. Ele está pedindo para o Deus Todo-Poderoso, porque ele é um filho de Deus. E ele pede o coração
coração, Senhor, revelar. Ele diz assim: som do meu Deus, conhece o meu coração, porque do coração procede a fonte de vida. Provérbios capítulo 4. Provérbios 23 vai dizer: Senhor, vai dizer assim, filho meu, dá-me o teu coração. Olha só o que ele faz, irmãos. Olha aqui. Provérbios 23. Olha que faz a colocação. Deus pedindo. Diz assim, 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem de mim, dos meus caminhos. Amados irmãos, se o nosso coração não está sendo transformado a imagem e semelhança de Cristo, se Cristo não está habitando ricamente em nossos corações, amados irmãos, nossos olhos não sagrados de Deus não andam nos seus caminhos. Ele fala assim, Deus está pedindo, dá o teu coração, sabe por quê? Os teus olhos, para que teus olhos se agradem dos meus caminhos, não dos seus. Os caminhos dos homens parece que é bom, mas levam para a morte. Para a morte. Os caminhos de Deus não. E ele continua dizendo, o autoexame, ele está dizendo prova, no 24 ele vai dizer, de renúncia de si mesmo, abnegação, veja se há em mim, Senhor. Porque eu quero renunciar, eu quero confessar, eu quero voltar, eu não quero isso, eu quero ser santificado, eu quero ser purificado, eu quero ser lavado, eu quero ser curado do meu coração. Aquilo que não confere contigo. Vê se há em mim algum caminho mau. Que caminho mau, irmãos? Todos os caminhos que não são os caminhos de Deus. Todos os caminhos que não conferem com a palavra de Deus são caminhos maus. Caminho da futilidade, o caminho da arrogância, o caminho da rebeldia, o caminho do egoísmo, o caminho da preguiça, o caminho da autossuficiência, o caminho da desobediência, o caminho da frieza espiritual e do desprezo da palavra de Deus. Caminho mau. E ele termina, amados irmãos, dizendo uma submissão inteira. Primeiro prova-me, Senhor, um autoexame, à luz da palavra de Deus. É Deus examinando o meu e o seu coração. Ser examinado à luz da palavra de Deus. Renúncia de si mesmo à abnegação. Veja, Senhor, se há em mim. Eu renuncio. Eu nego. Eu não quero. Ele termina dizendo assim, e guia-me pelo caminho eterno. Amados irmãos, ou pode dizer, me faz voltar ao caminho eterno. O caminho ruim, o caminho mau, é o meu e seu caminho. O caminho eterno é o caminho de Deus, é o único caminho que os filhos de Deus devem almejar, buscar, andar, ser dirigido pelo único caminho, é o caminho de Deus. E o caminho de Deus é o seu Filho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o caminho da cruz. A verdade é da realidade. Mas o caminho da cruz é o caminho da vida. É a realidade da vida eterna em Cristo Jesus. E fora desse caminho não há realidade espiritual e eterna. Há um só. É precisamos ser dirigidos nele. São eternos. E assim amaremos a vontade de Deus. Amaremos mais ao Senhor. A eternidade. Você tem pensado na eternidade? Os caminhos eternos de Deus. Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, mas ansiar por conhecer a Deus, por agradar a Deus. Qual a finalidade do Filho de Deus?
ser salvo? Para glorificar a Deus. Como é que glorificamos a Deus? Andando nos seus caminhos, em obediência, submissão, em renúncia de nós mesmos, negando eu e você diariamente, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Esse é o caminho eterno de Deus, é o caminho da eternidade, é o caminho que leva eu e você para o trono da graça de Deus, nas nossas dificuldades, nossas fraquezas. É o caminho que leva eu e você diante do sumo sacerdote, que sabe compadecer das nossas fraquezas. É o caminho que nos leva, eu e você, a Deus. É o caminho que leva eu e você a ter uma esperança viva e nossa âncora segura lá no céu, em Cristo Jesus. É os caminhos eternos, para onde você vai passar a eternidade. Você pensa na eternidade? Nós acabamos de ler os textos que Jesus vai voltar. Você tem pensado na eternidade? Você tem pensado que Deus vem buscar eu e você uma hora ou outra? Você tem pensado? Eu sou jovem, você diz. Você sabe que de 20 a 40 anos a maioria dos jovens mortos, a maioria das mortes é entre 20 e 40 anos. Mas se Jesus vier e Jesus nos chamar, nós conhecemos o onipotente, onipresente e onisciente Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, nós pensamos pouco na eternidade, por isso temos pouca esperança. Colossenses, ele diz assim, eu vou ler para os irmãos, vamos terminar. Eu vou ler para os irmãos. Colossenses 3. Colossenses 3. Olha o que diz para mim e para você. Ele diz assim, portanto, se já morresse com Cristo, ressuscitasse com Cristo, portanto, se você já nasceu de novo, ele diz assim, buscai as coisas lá do alto. Buscai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o onipotente, onipresente, onisciente, nosso Deus Todo-Poderoso, através do Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto. Quantos anos vai você viver? 70, 80, 90, 100? E onde você vai passar a eternidade? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, vossa vida está diante, conservada, juntamente com Cristo, em Deus. Aí ele termina dizendo aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aleluia, ele vai voltar. Ele volta antes, ou nós vamos a Ele. E Ele vai dizer assim, então vós também sereis manifestados com Ele. Cristo é em glória eterna. Amém. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Que possamos ter fome e sede de Deus, viu? Conhecer a Deus. Conhecer o onipotente, o onipresente, o onisciente. Conhecer o Deus encarnado. Conhecer cada vez mais o Deus Espírito Santo que habita em nós, o nosso Consolador. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos orar.